Galera, o Natal tá chegando e finalmente chegou a hora de eu compartilhar com vocês as minhas principais recomendações de iPhones agora pro Natal de 2022. Seja pra você presentear alguém ou se presentear, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Bom, os primeiros iPhones aqui da minha lista de recomendações são os iPhones 8 e 8 Plus. Eles são os mais baratos, obviamente, até porque são os mais antigos, mas tem algumas coisas que você precisa levar em consideração. Você precisa ter em mente de que esses iPhones eles vão parar de serem atualizados em breve. Esse ano o iPhone 7 ele parou de ser atualizado, então não recomendo ele mais para as pessoas comprarem, tá bom? E o iPhone 8 ele possivelmente vai parar de receber atualizações do iOS no ano que vem. Então tenha em mente que se você comprar um iPhone 8 agora, ele só vai receber suporte de atualizações pela Apple até ano que vem, possivelmente. Outra coisa é que esses iPhones eles também são os mais datados em termos de recursos de hardware, beleza, galera? Então a tela deles é menor, é uma tela mais simples, a construção deles é mais antiga também, os módulos de câmera são mais antigos e mais simples, então você precisa ter isso em mente. O que me leva a te falar que eu recomendo o iPhone 8 e 8 Plus para aquelas pessoas que não são tão exigentes assim com o smartphone e que vão fazer um uso realmente leve. Ah, e outra coisa, eles também acabam sendo boas opções para aquelas empresas que precisam de um celular secundário para trabalho, ou se você gosta muito de usar um smartphone Android e precisa de um secundário, por exemplo, para fazer vídeos com publicações, para publicar, na verdade, vídeos com mais qualidade em redes sociais, vale a pena você também considerar aí um iPhone 8 e 8 Plus, porque por ele ser otimizado para essas redes sociais, você pode até mesmo gravar com uma câmera ou gravar com seu Android mais novo, topo de linha, e passar esse vídeo pro iPhone só para publicá-lo, porque a sua qualidade final vai ser melhor sim. Bom, galera, agora a gente vai passar rapidamente pelos iPhones 10 e 10S. E por que passar rapidamente? Porque eu não recomendo que você adquira nenhum desses dois smartphones hoje em dia. Na verdade, nenhum desses três. 10, 10S e 10S Max. O iPhone 10, ele foi o primeiro de sua geração, assim, com esse novo formato, e foi um smartphone conhecidamente, assim, com muitos problemas, até por ter sido a primeira geração, né? Enquanto o 10S e o 10S Max são smartphones conhecidos até hoje em dia por terem baterias péssimas. Então, assim, não joga nas estatísticas e tenta comprar um iPhone 10 achando que sua experiência talvez seja muito boa. Tenta economizar uma grana ou então pega um 10R que vai ser o próximo aqui da lista. Aí a gente chega de fato aqui no iPhone 10R, que é um iPhone que eu recomendo com muito mais tranquilidade, apesar de ele já estar sim um pouquinho mais datado. Ele é difícil de encontrar novo ainda hoje em dia, então assim, toma cuidado quando você for comprar esse smartphone, porque possivelmente você vai comprar ele usado, e aí você tem que tomar muito cuidado com a bateria, para saber se essa bateria ela foi trocada por uma bateria realmente original da Apple. Porque se você pega um iPhone, por exemplo, 10R usado e ele tá com 100% de saúde da bateria, pode ter certeza de que ela foi trocada. Esse é um smartphone que foi lançado aí há 4, 5, enfim, já tem bastante tempo que ele foi lançado, beleza? 4, 5 anos que eu tava me referindo. Mas assim, toma cuidado, porque se você pegar um iPhone desses com uma bateria zoada, uma saúde de bateria muito baixa, ou então com a bateria trocada por uma não original, possivelmente você vai ter dor de cabeça com ele. E outra coisa, falando agora sobre as câmeras, ele tem boas câmeras, tanto a frontal quanto a câmera traseira. Apesar de ser uma câmera sozinha na parte traseira, ele não tem duas câmeras, o iPhone 10R ele tem uma câmera muito digna e ele vai ser um smartphone excelente, por exemplo, para quem pretende trabalhar com redes sociais. Então assim, se você não se importa muito com o visual um pouco mais datado, com as bordas um pouco maiores do iPhone 10R, cara, eu super recomendo ele, só se lembra de que por ele ter um conjunto um pouco mais simples de câmeras do que os iPhones mais atuais, ele não vai sair tão bem em locais de baixa luminosidade. Na verdade, nenhum smartphone se sai tão bem assim em ambientes com pouca luz, mas lembre-se disso, ele é uma excelente escolha e eu continuo recomendando ele para pessoas que não são tão exigentes assim e que não precisam de recursos mais atuais, como por exemplo o 5G, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E aí galera, a gente chega finalmente no iPhone 11, que é um dos iPhones que as pessoas mais querem ter ainda hoje em dia. Você consegue encontrar ele novo ainda com bastante facilidade, inclusive em varejistas, e por mais assim que ele não tenha alguns recursos como 5G, uma tela de OLED que está presente nos iPhones mais novos, ele é um smartphone muito poderoso, tá? O A13 Bionic, que é o chip que equipa o iPhone 11, ele é extremamente capaz, ele basicamente vai conseguir lidar com qualquer coisa que você botar para ele fazer. Então assim, não subestime o poder de fogo de um iPhone 11. Ele vai conseguir lidar inclusive com projetos pesados
modos de edição de vídeo que você bote para editar em aplicativos mais profissionais como o LumaFusion. Inclusive, no Testando na Vida Real do iPhone 11, eu editei aquele vídeo inteirinho dentro do iPhone 11, então se você nunca viu esse vídeo, vou deixar o card passando, é o vídeo mais assistido aqui do canal, beleza? E uma outra coisa também que joga muito a favor do iPhone 11 é o conjunto de câmeras, porque ele já tem uma câmera ultra grande angular. E cara, eu acho que essa câmera ela muda o jogo, por exemplo, para quem produz conteúdo, porque ela é uma câmera muito versátil, é uma câmera que tem um ângulo assim de enquadramento gigantesco. Então se você quer um iPhone com conjunto de câmeras mais versátil, começa a pensar do iPhone 11 para frente, porque daí todos vão ter a câmera ultra grande angular. E essa câmera, cara, é uma maravilha, é a minha câmera favorita entre todos os iPhones, essa a ultra grande angular. Para finalizar sobre o iPhone 11, eu preciso te contar de que ele tem uma bateria excelente, principalmente se você comprar ele novo. E cara, eu só não vou recomendar ele para pessoas que realmente sejam um pouco mais exigentes e queiram 5G, tela OLED ou visual um pouco mais atualizado dos novos iPhones. O próximo iPhone da nossa lista é o iPhone 12 e ele já possui os recursos que não estavam presentes nos iPhones anteriores, que são o 5G, a tela de OLED e o design mais atualizado. E cara, esse iPhone ele é um pouco difícil de recomendar porque ele fica muito próximo ao preço do iPhone 13, muitas vezes ao longo do ano. Então, se ele tiver com preço muito perto do 13, não faz tanto sentido comprar ele. Mas se você é uma pessoa que consegue encontrar o iPhone 12 em uma ótima promoção com preço muito abaixo do iPhone 13, o iPhone 12 é excelente, é uma escolha muito boa mesmo. O A14, ele é mais poderoso ainda do que o A13, então você vai conseguir fazer basicamente qualquer coisa. Você só precisa ficar atento porque a bateria dele é conhecidamente um pouco pior do que a do 11 e do que a do 13. Tá bom? Mas não tenham medo de pegar, a bateria vai durar com vocês, eu tenho certeza absoluta, por mais que ela tenha um desempenho um pouquinho pior do que o antecessor e do que o sucessor dele. Mas assim, eu só recomendo mesmo que você pegue um iPhone 12 se o preço ele estiver bem abaixo do 13, se você conseguir economizar muita grana, porque senão entra o iPhone 13. Falando no 13, galera, se você tiver poder aquisitivo para chegar nessa faixa de preço, ele se torna uma escolha muito melhor do que o iPhone 12, até porque ele já tem modo cinema, ele tem o Notch que é um pouquinho menor, a bateria dele é melhor do que do iPhone 12 e ele não tem tanta diferença assim pro iPhone 14. O iPhone 14 ele vai ter uma discreta melhora na câmera frontal, vai conseguir filmar em modo ação e o modo cinema ele pode ser utilizado em 4K. Mas tirando isso, é basicamente o mesmo smartphone, inclusive o iPhone 14 ele vai utilizar o chip do iPhone 13 Pro, que é muito parecido com a do 13, então assim, o iPhone 13 ele talvez seja a melhor escolha para a maioria das pessoas que tem um pouquinho mais de poder aquisitivo e querem um iPhone aí para uso pessoal ou uso profissional, porque realmente ele é um excelente smartphone, galera. Mesmo com o lançamento do iPhone 14, eu acho que todo mundo que produz conteúdo sobre tecnologia não tem medo de indicar um iPhone 13 ao invés de um iPhone 14. E aí, como agora a gente vai falar do iPhone 14, eu preciso só reforçar de que, cara, talvez o 13 ele seja uma escolha mais interessante, porque as diferenças, como eu falei, são poucas entre o 13 e o 14, tá bom? Então, eu acho que você pode pegar o 14 se você tá vindo de um smartphone bem antigo, de um iPhone mais antigo e, sabe, não se importa de pagar um pouquinho mais por ele para você ter um ano a mais também de atualizações quando comparado ao iPhone 13, mas o bacana da geração dos iPhones 14 é que você pode pegar um 14 Plus, se você tiver poder aquisitivo para isso, porque aí você vai ter um smartphone com uma tela bem grande sem ter que pagar o preço de um iPhone Pro Max. Galera, e antes de contar para vocês as minhas recomendações sobre os iPhones Pro, eu tenho que dar uma dica muito importante para vocês que querem um iPhone um pouquinho mais novo e querem economizar uma grana comprando esses smartphones. A dica é sobre a parceira aqui do canal, a Nomad, que é a sua conta americana em dólar 100% gratuita, através da qual você consegue comprar dólares por um valor muito mais em conta, beleza? Porque você vai pagar o dólar comercial e não o turismo. E com o cartão de débito da Nomad, você consegue comprar aparelhos como, por exemplo, os iPhones lá fora, através dos sites estrangeiros, como por exemplo a Apple americana. Então sai muito mais em conta do que você comprar, por exemplo, aqui na Apple do Brasil, beleza? Então eu super sugiro que nesse período agora de final de ano, vocês abram a sua conta na Nomad, que vocês podem ter até 20 dólares de cashback na sua primeira remessa, utilizando o código de convidado Gabriel20, beleza, galera? Então não perde essa oportunidade, abra sua conta, deposite seus dólares, na verdade, converta os seus reais em dólares através da conta da Nomad e faça as suas compras utilizando
usando o cartão de débito deles, porque você vai economizar uma grana e você pode trazer um iPhone lá de fora pagando muito menos do que você pagaria comprando aqui no Brasil. Bom, agora a gente chegou num território aqui delicado que é falar sobre os iPhones Pro. Vamos falar sobre o 11 Pro primeiro? Então, ele é um smartphone um pouco mais difícil de recomendar hoje em dia, a não ser que você seja um grande entusiasta daquele formato dele, de aço inoxidável na lateral, ainda redondinho, enfim, da construção dele de uma maneira geral. Porque o principal diferencial dele é que ele tem uma tela OLED, só que o preço dele não cai tanto, né? Os iPhones eles não desvalorizam tanto. Então você consegue encontrar, por exemplo, iPhones Pro mais usados por valores muito próximos ao iPhone 12, um iPhone 13, que também tem tela OLED e que tem um design um pouco mais atual. Então assim, eu só considero que seja uma boa compra se você souber a procedência desses iPhones 11 Pro ou 11 Pro Max e assim, caso você encontre ele por um valor muito mais assim, em conta do que os iPhones 12 e 13, principalmente um valor muito distante do 13, tá bom? Porque senão eu considero uma melhor escolha você pegar os iPhones mais novos, mesmo que ele não seja um iPhone Pro. E aí a gente entra aqui para falar de um outro iPhone Pro e Pro Max que são difíceis de recomendar hoje em dia, que são os 12 e 12 Pro Max, simplesmente porque eles são smartphones de transição. Eles têm sim um novo design, né, aquele design mais quadradinho na lateral, só que ele não tem a capacidade de filmar em ProRes como o 13 Pro, ele não tem modo cinema como o 13 Pro, ele não tem ProMotion como o 13 Pro, a bateria dele não é tão boa como o 13 Pro, então assim, ele é um smartphone de transição realmente, então é um pouco difícil de recomendar, porque mais uma vez a gente cai na questão dos preços, os preços não abaixam tanto e aí você fica com uma competição muito assim desigual entre os iPhones, né? O iPhone 12 Pro e o 13 Pro, você acaba encontrando o 13 Pro às vezes com preços muito parecidos e aí, obviamente não faz sentido você pegar o 12 Pro, pega o 13 Pro, que inclusive é o padrão ouro hoje em dia de recomendações para os iPhones Pro, beleza? Porque ele vai ter modo cinema, ele vai ter ProRes, ele vai ter ProMotion, a tela atualiza em 120 Hz, ele vai ter um notch um pouco menor, ele vai ter câmeras melhores, vai ter uma bateria muito melhor. Então assim, o 13 Pro, sem a menor sombra de dúvidas, é a melhor recomendação hoje em dia, deixando o 14 Pro somente para aquelas pessoas que são entusiastas, que estão vindo de um telefone mais antigo e que tem bala na agulha para comprar um 14 Pro e um 14 Pro Max. Se você quer uma Dynamic Island, se você quer um Always On Display no seu iPhone, não tem jeito, você vai ter que partir para o 14 Pro. Mas tirando isso, o 13 Pro e o 13 Pro Max são as melhores recomendações até hoje. Galera, e se ainda assim você ficou na dúvida de como importar um iPhone, como comprar pagando mais barato, trazer aqui para o Brasil e tudo mais, eu vou deixar agora um card passando aqui para vocês que vocês aprendam como comprar o seu iPhone pagando mais barato, tá bom? É um vídeo que fala especificamente sobre como comprar um iPhone mais barato, então clica aqui e eu vejo vocês lá nesse próximo vídeo.